ficar de pé, meus irmãos, para meditar rapidamente na palavra do Senhor. Abra os seus Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 23. Desde já eu quero felicitar a irmã Reneide pela passagem do seu aniversário. Deus lhe abençoe, tá, irmã Reneide? Que a senhora seja um vaso usado na mão do Senhor. Amém? Eu tenho certeza que a senhora contou sobre os seus filhos, né? Que a senhora não queria nada de comer, mas eles lhe deram o melhor presente que a senhora poderia receber deles, né? Que foi a presença deles. Muita gente não tem a presença da sua família quando chega a uma certa idade, e que Deus lhe abençoe cada vez mais. Amém? E aqueles que não servem ainda ao Senhor, passem a servir esse Deus tão maravilhoso. Amém? E Deus lhe dê muitos anos de vida, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, encontraram o Evangelho de Lucas, capítulo 23. Vamos ler o versículo, alguns versículos apenas, tá, irmãos? A partir do versículo 1, e depois eu vou dizer qual o versículo os irmãos mas no mesmo capítulo. Amém? Então, o versículo 1 em diante diz assim: Então todo o conselho levou Jesus a Pilatos. Começaram a apresentar o caso. Este homem corrompe o nosso povo, dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano, e afirmando ser ele próprio o Cristo, o rei. Então Pilatos lhe perguntou: Você é rei dos judeus? Jesus respondeu: É como você diz. Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse: Não vejo crime algum neste homem. Mas eles insistiam: Ele provoca revoltas em toda a Judéia com os seus ensinamentos, começando pela Galiléia e agora aqui em Jerusalém. Então ele é galileu? Perguntou Pilatos. Quando responderam que sim, Pilatos o enviou a Herodes, pois a Galiléia ficava sob a jurisdição, e naqueles dias ele estava em Jerusalém. Versículo 13 do mesmo capítulo diz assim, versículo 13 em diante: Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos juntamente com o povo e anunciou seu veredito: Vocês me trouxeram este homem acusando-o de liderar uma revolta. Eu o interroguei minuciosamente e a esse respeito na presença de vocês, e vejo que não há nada que o condene. Herodes chegou à mesma conclusão e enviou de volta a nós. Nada do que ele fez merece a pena de morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. Era necessário libertar-lhes um prisioneiro durante a festa da Páscoa. Um grande clamor se levantou na multidão e uma voz gritava: Mate-o, solte-nos Barrabás. Esse Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo e ter cometido assassinatos. Pilatos discutiu com eles, pois desejava soltar Jesus. Eles, porém, continuaram gritando: Crucifique-o, crucifique-o. Pela terceira vez ele perguntou: Por quê? Que crime ele cometeu? Não encontrei motivo para condená-lo à morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado. E seu clamor prevaleceu. Então Pilatos condenou Jesus à morte, conforme exigiam. A pedido deles, libertou Barrabás, o homem preso por revolta e assassinato, pois entregou-lhes Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Amém. Glórias a Deus. Vamos orar para que o Senhor nos
nos esclareça sobre a sua palavra, por meio do seu Espírito Santo. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, já lemos, Senhor, a tua palavra, Senhor, e agora iremos meditar nela, Senhor. Cremos, Senhor, que o Senhor tem coisas ainda a nos revelar, Pai, a falar conosco, Pai. Então atenta, Senhor, nossos ouvidos, Pai, atenta os nossos corações para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Vamos meditar na palavra do Senhor neste momento, esta palavra do Senhor que é rica e inerrante, quer dizer, a palavra do Senhor não erra. Aqui nós vemos, irmãos, o veredito, como se deu o veredito a Jesus. Jesus era um homem que nasceu, como todos sabem, no ventre de Maria, ainda virgem. Amém? E Jesus, em seu nascimento, desde o seu nascimento, foi um milagre. Aos 12 anos, Jesus foi apresentado no templo de Jerusalém. E no templo de Jerusalém já viram que Jesus ele seria mestre, porque ele se sentou com os doutores e ensinava os doutores. Amém? Ensinava os doutores. E desde este momento ele já surpreendia os mestres da lei. Jesus, após esse momento, a Bíblia nos relata que Jesus inicia o seu ministério com 30 anos. E o ministério de Jesus dura dos 30 aos 33 anos, durando exatamente 3 anos, que foi o tempo em que Jesus esteve trabalhando no seu ministério. Glórias a Deus. E Jesus, no seu ministério, durante esses 3 anos, Jesus ele se doou completamente para a obra que o Pai lhe tinha lhe entregue. Jesus ele se doou completamente para aquilo que Deus tinha entregue que ele fizesse. E Jesus logo ficou muito conhecido no meio do povo, porque Jesus ele andava pelo povo, ele não andava com os ricos, ele não andava com os influentes, ele não andava com aquelas pessoas que eram sábios, aquelas pessoas que sabiam sobre a lei. Ele andava com os pobres, ele andava com os mendigos, ele andava com os pecadores. E isso causava no povo uma revolta muito grande. No povo que eu digo, dos fariseus, dos doutores da lei. Eles se revoltavam porque Jesus ele tinha uma palavra tão boa, tão profunda, tão eloquente, que todos entendiam. Não era uma palavra difícil, não era uma palavra que trazia dificuldade para o povo. Era uma palavra que trazia o reino de Deus, que apresentava o reino de Deus aos pobres. Em uma passagem, Jesus ele disse que ele não veio para salvar os sãos, ele veio para salvar os perdidos, aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam perdidos. Mas Jesus, ele enfurecia os sacerdotes, Jesus enfurecia os mestres da lei, porque Jesus ele fazia tudo que era reto aos olhos de Deus, mas os sacerdotes olhavam para Jesus e viam Jesus andando com pecadores, e viam Jesus curando no sábado, e viam Jesus fazendo milagres, e sentiam inveja, porque eles sentiam que Jesus ele estava sendo usado por Deus, mas eles não queriam admitir, e tramaram contra a vida de Jesus. Tramaram contra a vida de Jesus. E a trama desses homens para contra Jesus foi uma trama cinematográfica, vamos dizer. Porque eles aliciaram um dos discípulos de Jesus, Judas, que estava fraco. Aliciaram ele, convenceram ele a trair Jesus. E Judas traiu Jesus, entregou Jesus. Por que Judas precisava entregar Jesus? Porque Jesus sempre estava cercado de uma multidão. Não convinha que os sacerdotes chegassem e pegassem Jesus onde ele estivesse, porque ele sempre estava cercado de uma multidão.
Então os sacerdotes pegaram Jesus no momento que Jesus ele estava sozinho com os seus discípulos. Levaram soldados para prender Jesus, para levar Jesus. Então foi uma armadilha que eles tramaram contra a vida de Jesus. E levaram Jesus até a autoridade que estava naquele local, que era Pilatos. E aqui nós chegamos na nossa meditação, porque Pilatos, quando ele viu Jesus, falaram para Pilatos: esse homem, ele deve ser condenado à morte, porque esse homem, ele vai contra os romanos. Ele diz que o povo não deve pagar impostos. E ele diz que ele é o rei dos judeus. Pilatos, quando ouviu isso, falou: isso não é motivo de pena de morte. E Pilatos mesmo não entendeu qual era o motivo daquela acusação. Porque aquele motivo que eles estavam apresentando para Pilatos não era motivo de crucificação. Mas aqueles homens estavam tão amargurados, tão endurecidos nos seus corações, que eles queriam acusar Jesus. Eles queriam que Jesus morresse. Depois que isso acontece, Pilatos diz que não havia nada que acusasse aquele homem. Disse: mande açoitá-lo. Jesus vai ser açoitado. E depois liberem Jesus. Mas eles queriam que Jesus fosse morto. Eles queriam que Jesus fosse morto. E Pilatos resolve enviar para Herodes. E Herodes também não vê acusação nenhuma em Jesus para crucificar Jesus. E devolve para Pilatos. E Pilatos, já sem saber o que fazer, diz: eu não vejo acusação nenhuma para pena de morte para esse homem. Esse homem não fez nada para morrer. Ele é inocente. E o povo começou a gritar: crucificam, crucificam. E ele foi entregue. Ele foi entregue porque o povo quis que soltassem Barrabás. A Bíblia, ela nos é clara. Ela diz que Barrabás era um bárbaro. Ele matava. Ele era um homem de revoltas. E o povo quis que soltassem Barrabás. Quis que soltassem Barrabás e crucificassem Jesus no lugar de Barrabás. O povo quis colocar Barrabás no lugar de Jesus e Jesus no lugar de Barrabás. Glórias a Deus. Como assim, meu irmão? Jesus era inocente e o povo quis colocar Barrabás no lugar de um inocente. E o povo quis tirar Jesus do lugar de um inocente e colocar no lugar de um bandido, de um malfeitor, de um assassino. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e esquecemos do sofrimento de Jesus. Mas imaginem, meus irmãos, quando Jesus ele pede que Deus passe dele aquele cálice, ele estava dizendo o quê? Ele estava sofrendo, angustiado, porque ele sabia o que ele iria passar. Ele sabia pelo que ele iria passar. Ele foi entregue. Ele foi entregue aos homens que queriam o seu mal. E esses homens crucificaram Jesus. Mas não apenas o crucificaram, eles humilharam Jesus. Eles rasgaram as vestes de Jesus. Eles colocaram uma coroa de espinhos na fronte de Jesus, para que Jesus sofresse, para que Jesus sentisse dor, para que Jesus fosse derramando o seu sangue pelo meio do caminho. Aleluia! Colocaram a cruz nos ombros de Jesus, para que Jesus carregasse essa cruz, e gritavam para Jesus assim: esse é o rei dos judeus? Ele não se salva, vai salvar quem? E humilharam Jesus, cuspiram em Jesus, maltrataram Jesus. Jesus sentiu sede
e deram restos para ele. Crucificaram Jesus. Jesus chegou ao mundo, veio ao mundo para morrer por cada um de nós. E todo esse sofrimento que Jesus passou foi por cada um de nós. Esse sofrimento que Jesus passou foi por cada um de nós, foi por você que está aí sentado. Jesus, ele foi humilhado. Colocaram uma descrição na cruz de Jesus: este é o rei dos judeus, humilhando Jesus. Mal sabiam eles que Jesus é o Senhor dos senhores. Mal sabiam eles que aquele realmente era o Filho de Deus. Quando um dos guardas que estava na frente de Jesus viu o que aconteceu quando Jesus morreu, que um véu do templo se rasgou de alto a baixo, tudo escureceu, ele admitiu: esse verdadeiramente era Filho de Deus. E ele percebeu que eles haviam matado o Filho de Deus. Glórias a Deus por isso, porque isso era o plano da nossa salvação, porque isso era necessário que acontecesse para que nós fôssemos salvos. Mas não significa que foi fácil para Jesus. Jesus sentiu dor, Jesus sofreu por cada um de nós. Jesus suou sangue por cada um de nós. Jesus foi perfurado. Quem aqui já furou o dedo? Dói, não dói? Furar o dedo. Imagine colocar uma coroa de espinhos na cabeça, sem carinho, é empurrar. Esse foi o sofrimento de Jesus. Ele foi crucificado. Graças a Deus por isso, porque esse Jesus é tão maravilhoso que fez isso por cada um de nós. Porque esse Jesus é tão perfeito que fez isso por cada um de nós. Quando nós estudamos sobre os outros deuses do mundo, que o mundo tem, nós não vemos nenhum Deus que se entrega à humanidade para sofrer. Mas o nosso Senhor, Ele nos ama a tal ponto de vir ao mundo e sofrer por cada um de nós. E é esse Deus que você serve, é esse Senhor que você serve. Glórias a Deus. É esse momento que nós já lembramos hoje. É o momento do sacrifício de Jesus que Ele fez por cada um de nós. O mundo não entende, meu irmão. O mundo não entende esse momento solene. O mundo não entende, mas era necessário. O mundo não precisa entender, porque quem tem que entender é a igreja. Essa é uma promessa para a igreja, e nós que temos que participar da Santa Ceia do Senhor, para lembrar do sacrifício do Senhor por nós. O mundo nunca vai entender, porque o mundo jaz no maligno, e o mundo vai escarnecer sempre do sacrifício de Jesus, como aquele povo estava escarnecendo de Jesus e disse: crucificam. O mundo vai continuar fazendo isso. O mundo vai continuar dizendo: esse daí vai salvar aquele povo? Esse Jesus que deixa com que as pessoas morram? Mas a morte é consequência do nosso pecado. Jesus veio para nos livrar do pecado, e foi isso que Ele fez. Então, meu irmão, sirva a esse Senhor. O mundo vai continuar escarnecendo de Jesus até o fim dos tempos. O mundo vai continuar dizendo que Jesus não merece o que nós fazemos por Ele, mas Jesus, Ele merece isso e muito mais. Então nunca deixe que o mundo engane você. Nunca permita que o mundo engane você. Se o mundo vier escarnecer de Jesus, e eles escarnecem, eles continuam escarnecendo de Jesus até
Se o mundo faz isso, faça como os discípulos. Esteja aos pés de Jesus. Esteja aos pés de Jesus. Jesus não está mais crucificado, meus amigos. Mas nós hoje temos a oportunidade de estar aos pés dele na nossa casa. Então dobre o seu joelho na sua casa. E nunca deixe esse momento especial ser banalizado. Sabe por quê? Porque a Santa Ceia do Senhor é um momento especial, é um momento mais especial para o cristão. Tem gente hoje que não aguenta ouvir uma chamada de atenção, não é verdade? Na casa do Senhor. Mas meu irmão, aí já quer mudar de igreja. Ouviu uma palavra dura que está na palavra do Senhor, já quer mudar de igreja. Mas Jesus aguentou tanta coisa por nós, e a gente vai, por qualquer coisa, sair da presença do Senhor. Aleluia, Deus! Jesus, Ele quer que nós sejamos fiéis. Ele diz: aquele que for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Aleluia, Deus! Glórias a Deus por isso. Glorificado seja o nome do nosso Senhor, todos os dias da nossa vida, na nossa vida. Porque o mundo pode não entender esse Jesus que nós conhecemos, mas nós conhecemos e nós vamos continuar apresentando esse Jesus para eles. Glórias a Deus. Aleluia. Porque esse Jesus, Ele nos salvou. Quem aqui é salvo pelo sangue de Jesus? Quem aqui tem certeza da sua salvação? Quem aqui não duvida que esse Jesus veio para morrer e ressuscitou? Jesus é fiel, meu irmão. Então, seja fiel a esse Jesus. Não entregue a sua fidelidade. Continue sendo fiel. Procure estar de acordo com a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque hoje a gente vê muita igreja por aí. Mas nós temos que andar segundo a palavra do Senhor. Segundo a palavra do Senhor. Não julgando os outros. Nós não somos chamados para ser juízes. Mas é para nós renovarmos a nossa mente. A palavra de Deus diz o quê? Que nós devemos oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então nós devemos conhecer esse Jesus. Por meio da palavra do Senhor, nós temos essa convicção. Então não permita, meu irmão, que o mundo te engane. E não fique chateado com o mundo, porque esse é o trabalho do mundo. É isso que o diabo vai continuar fazendo. Amém? Não é para você compactuar, mas é isso que eles vão fazer. Vão continuar fazendo. Vão continuar escarnecendo de Jesus, do seu Jesus, desse Jesus que nós amamos. Vão continuar. Mas ore. Dobre os seus joelhos, entregue essas pessoas na mão do Senhor, e o Senhor é fiel, e Ele vai salvar essas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Seja santo, seja fiel, seja firme, entregue a sua vida, a vida dos outros nas mãos do Senhor. Meu irmão, mas e os outros que escarnecem de Jesus, eles podem ser salvos? É só Jesus que decide isso. Como eu disse, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos para anunciar o Evangelho. E é isso que nós devemos fazer, anunciar o Evangelho. A pessoa não quis aceitar, muito bem. Siga em frente, continue anunciando o Evangelho. Quem vai julgar é o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Porque Jesus, Ele nos amou tanto. Ele nos amou tanto que se entregou por nós. Deus nos amou tanto que entregou o seu Filho por nós. Nós não merecíamos isso. Ninguém merecia isso, meu irmão. Ninguém merecia isso. Não pense que Jesus salvou você porque você é bonito.
Você é bonito porque Jesus salvou você. Você é lindo porque Jesus te salvou. E é por isso que você tem a luz do Senhor Jesus na tua vida. Então use, seja o testemunho dessa terra, seja a testemunha desse Jesus. Continue sendo fiel e Jesus vai ser fiel com você. Glória a Deus, aleluia. Vamos